Corinthians finalmente tem um elenco para disputar todos os títulos do ano. Palavras muito fortes para começar o vídeo de hoje, mas eu realmente acredito que o elenco do Corinthians melhorou muito de 2025 para 2026. Acho que a gente precisa olhar com calma para esse elenco e entender quais são as possibilidades reais desse time para o ano de 2026. Antes, porém, eu queria me apresentar, eu sou o Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal, é um projeto que eu estou começando agora, espero que vocês estejam gostando. Esse é o meu quinto vídeo, eu estou com uma meta bem humilde para atingir 100 assinantes no canal até o final de fevereiro, então se você puder me ajudar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse vídeo, eu agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar olhando para o time que entrou em campo ontem contra o Bragantino, porque eu acho que o que a gente viu ontem mostra como o elenco do Corinthians tem um pouco mais de opções para essa temporada. Eu vou usar uma cola aqui. O Corinthians entrou ontem então com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel Carrijo, Matheus Pereira e Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. A primeira coisa que a gente precisa olhar aqui é que ontem tivemos dois desfalques que pegaram a torcida de surpresa, Breno Bidon e André Luiz, que não foram para o jogo. São jogadores que têm sido titular nos principais jogos do time essa temporada. O Bidon já era titular, mas o André Luiz se firmou nessa temporada. E aí, quer dizer, os substitutos para esses jogadores são Matheus Pereira e Rodrigo Garro. Rodrigo Garro era titular até o ano passado, teve problemas de lesões na temporada, a temporada de 2025 dele foi um pouco abaixo em relação à de 2024, mas é um cara que até outro dia era titular e que a gente considera que tem nível para o time titular do Corinthians. O Matheus Pereira tem sido uma grata surpresa no sentido de o cara chegou do Fortaleza, entrou no time, caiu como uma luva e tem jogado a maioria dos jogos, se não é titular, tem entrado ao longo dos jogos e, enfim, tá mantendo o nível. Então, assim, já mostra que na perda de dois titulares do meio de campo, a gente tem dois reservas que conseguem substituir e entregar alto nível para o time titular do Corinthians. Quando a gente olha para o banco na partida de ontem, o Corinthians tinha Felipe Longo, Choca, André Ramalho, Vitinho, Pedro Raul, Pedro Milans, Kaká, Alan, que fez a estreia ontem, Kaique, Charles, Guinegão e Dieguinho. A primeira coisa que me chama a atenção é que, diferentemente do ano passado, no banco que a gente tinha ontem disponível contra o Red Bull, apenas um jogador me faria pensar, putz, se esse cara tá entrando é porque a gente tá com problemas, que é o Kaká. A gente pode discutir o Pedro Raul. Eu, particularmente, acho um jogador com as características do Pedro Raul útil para se ter no elenco ao longo da temporada. O problema do Raul é o custo. O Corinthians gastou muito dinheiro para trazer o Pedro Raul. Se a gente tem um centroavante alto, cabeceador, para jogar a bola na área em jogos difíceis por 300 mil reais, a gente acha bom. Agora, quando ele ganha, sei lá, 700, 800, aí eu concordo que é um custo alto, mas eu não acho ruim ter o Pedro Raul no elenco. E respeito quem pensa o contrário. Enfim, o único jogador que eu acho que a gente... que eu falo assim, esse cara não pode jogar hoje é o Kaká, que inclusive está com uma negociação bastante avançada com Vitória, aparentemente. Talvez essa saída dele se confirme ainda hoje, nessa sexta-feira. Eu estou gravando agora, são 11h30 da manhã, até agora não temos notícias nesse sentido, mas acredito que ao longo do dia possa se confirmar a transferência dele por empréstimo para o Vitória, e também acho que o Atlético Paranaense voltou a buscar o jogador. Enfim, o ano passado, por exemplo, as principais opções que a gente tinha do banco de reservas para o ataque eram o Romero, que estava num declínio técnico claro, e o Thales Magno. Esse ano a gente tem o Caio César, que está lesionado, mas que deve voltar. A Bianca Molina, da TNT Sports, soltou uma notícia agora há pouco, que possivelmente ali no comecinho de março ele deve estar de volta. A gente tem o próprio Guinegão, que foi uma aposta do Dorival ano passado, justamente porque ele não podia contar com os atacantes mais veteranos, e aí acabou rendendo. A gente tem o Dieguinho, que fez gol. O próprio Kaique, eu acho que se tiver a cabeça no lugar, ele pode ser um jogador útil. A gente tem opções no ataque melhores do que as que a gente tinha no ano passado. Quando a gente olha para o meio campo, quer dizer, o Bidon se firmou como esse cara que é o armador do time. Você tem o Garro como primeiro reserva, o Carrijo, eu não conheço o Labiad, não vou falar dele, mas enfim, é mais um jogador ali que vem para compor. Então assim, a gente tem opções de meias armadores.
a gente tem não só opção para cada posição, mas eu acho que a gente tem opções para variar o esquema de jogo com os mesmos jogadores. Assim, o próprio Matheus Pereira, ele é um cara que era um meia avançado na base do Corinthians, que depois dessa passagem longa pela Europa, ele volta jogando mais recuado, como ali um segundo homem, às vezes um terceiro homem de meio campo. O Alan, que veio do Flamengo, muita gente enxerga ele como um segundo volante. O Dorival, ontem na coletiva, falou que ele enxerga o Alan como um cara que constrói como primeiro volante e que marca como segundo volante. Então, assim, ele não é só um 5 e nem só um 8, ele é uma posição meio híbrida, e quando você começa a olhar para os volantes do Corinthians, eu acho que tirando o Ranieri e o Charles, que começou fazendo uma temporada muito decente, o Charles, eu acho que você tem opções de combinar esses jogadores de acordo com o adversário. E aí você vai usar alguns jogadores e alguns vão permanecer no banco e você pode mudar a partida de acordo com as necessidades. Então, o Corinthians hoje é um time que tem opções do meio para frente para mudar o estilo de jogo, para adequar as características do time de acordo com o adversário ou de acordo com a partida, né? E na zaga, a gente não pode deixar de enaltecer o acerto que aparentemente foi o Gabriel Paulista. Eu ainda não vou falar da janela do Corinthians, porque eu acho que ainda não acabou. Eu vou esperar a janela fechar, para depois sim falar o que eu acho, como eu acho que foi a janela do Corinthians. Adianto que até agora eu tenho achado muito boa. Então temos Gabriel Paulista e Gustavo Henrique se firmando como a zaga titular. André Ramalho, que foi titular boa parte do ano, foi titular na final da Copa do Brasil. Choca, que enfim, embora tenha tido a questão do Torino, eu acho que é um zagueiro jovem muito útil para o elenco, e não me incomoda quando ele joga, eu acho que ele é um zagueiro seguro. Temos duas opções para cada lateral. O Mateuzinho, o ano passado, um dos grandes problemas do Corinthians do ano passado é que ele não tinha reserva, e agora a gente trouxe o Pedro Milans, que é um jogador de 23 anos, todo mundo fala que é um jogador muito discreto, ele fez só, acho que 2 ou 3 jogos, mas temos um jogador da posição com potencial para crescimento, inclusive, porque ainda é jovem, tem só 23 anos. Do outro lado, temos o selecionável Matheus Bidu. Ontem, depois do jogo contra o Bragantino, um dos assuntos da zona mista ali, dos programas de debate, é justamente se é razoável cogitar o nome do Matheus Bidu na seleção. Eu acho que sim. O Anrileri voltou agora, que é um jogador também que passa uma segurança, que pode fazer um terceiro zagueiro. Eu acho importante a gente ter vários desses jogadores no elenco, jogadores que podem fazer mais de uma função, porque isso dá opções para o treinador variar o esquema tático do time, às vezes até sem fazer uma substituição, às vezes só deslocando o posicionamento dos jogadores. O Dorival gosta de fazer isso. Você consegue mudar como um time está jogando e às vezes achar soluções dentro da partida. Então, assim, quando você olha para o elenco do Corinthians, ele começa a ficar mais recheado. Eu mencionei o Alan, fez uma excelente estreia ontem, deixou um gostinho de quero mais. Acho que ele tem possibilidade, inclusive, de acabar se firmando como primeiro volante titular do Corinthians na posição do Ranieri, porque eu acho que ele oferece mais possibilidades, mais recursos técnicos do que o Ranieri. Eu acho que isso pode variar de jogo a jogo, mas enfim, acho que fez uma boa estreia. E estou muito animado com as possibilidades do Corinthians para o restante dessa temporada. Fazendo aqui algumas ressalvas. Primeiro, o Corinthians tem elenco para disputar todos os títulos. Isso claramente não significa que vá disputar todos os títulos. Isso é extremamente improvável. Para disputar todos os títulos, eu acho que a gente precisa aí de ter pelo menos 23, 24 jogadores que a gente considere titular. Eu acho que o Corinthians hoje ele tem ali 17, 18. E também, obviamente, que não temos um elenco recheado como Palmeiras e Flamengo tem. Acho que o Cruzeiro está um pouquinho abaixo desses dois elencos e o Corinthians vem logo atrás. É importante ressaltar que o Corinthians tem um elenco melhor que o do ano passado, na minha opinião, e aparentemente com uma folha de pagamento menor, né? O Corinthians no ano passado teve, se eu não me engano, a 4ª ou 5ª folha do país, e a gente tinha buracos claros dentro do elenco, né? Como eu disse, lateral direito, volante, opções para o ataque. Esse ano,
o Marcelo Paes tem sido muito cirúrgico nas contratações e principalmente nas negociações para rechear o elenco em posições que a gente não tinha substituições do ano passado, ainda assim eliminando uma parte da folha, né? Então contribuindo para a reestruturação financeira do clube e dando mais opções técnicas para o Dorival. Além disso, a gente também tem que pensar que muito possivelmente o Corinthians vai fazer pelo menos uma venda na janela do meio do ano. Eu deixei para fazer esse vídeo do elenco agora, porque as principais janelas da Europa já fecharam. Não acredito que a gente vá perder nenhum jogador para esse primeiro semestre, né? Mas temos uma parada para a Copa no final de maio, e aí quando a gente voltar no final de julho, muito possivelmente o elenco do Corinthians vai ser bastante diferente, né? Então, bastante diferente não, exagerei, mas eu acho que a gente vai perder jogadores importantes, pelo menos um, talvez dois. O André Luiz já teve uma sondagem da Inter de Milão, o Breno Bidon não preciso falar. Tem a questão do Memphis, que a gente não sabe se fica. Então, assim, se a gente perder só o Memphis e um dos dois entre Bidon e André Luiz, a gente já está falando de uma mudança grande no time titular. A gente precisa entender qual é o nível das reposições, se vão haver reposições ou não. Então, esse vídeo ele serve para o primeiro semestre, né? O Corinthians tem elenco para disputar tudo no primeiro semestre, obviamente que os títulos se decidem todos no segundo semestre, com exceção do Campeonato Paulista, mas as possibilidades desse elenco, as movimentações que o Corinthians tem feito no mercado, tem me agradado e eu estou muito satisfeito com esse elenco para começar o ano de 2026. Acho que por hoje é isso. Se você chegou até o fim, imagino que você tenha gostado do vídeo, então vou reforçar o pedido, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você tiver a opção de hypar, por favor, hype o vídeo, porque daí ele vai para mais pessoas que podem gostar do vídeo. Se você quiser, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que pode gostar. Eu quero muito atingir minha meta de 100 assinantes até o final de fevereiro. Muito obrigado pela atenção de vocês até agora e até o próximo vídeo.